a todos, estamos aqui com mais um CUT Entrevista e hoje nós vamos conversar com o Antônio Lisboa, que é o secretário de Relações Internacionais da CUT Nacional e também é membro do Conselho de Administração da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Lisboa é professor aposentado da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal. Obrigado, Lisboa, por estar aqui com a gente hoje. Olá, Rodrigo. Bom dia. Ana Paula, bom dia. Aliás, eu não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o que vai fazer. O horário de assistir agora pode ser qualquer um, né? Vamos fazer Tá igual certo. aquela E aí, tudo bem, gente? para quem é de boa noite ou bom dia para quem é de bom dia. Exato. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Lisboa, Exatamente. no dia 7 de abril agora, temos o Dia Mundial da Saúde. E esse Dia Mundial da Saúde é marcado por uma luta muito importante, que é a quebra da patente das vacinas contra o Covid-19, que inclusive o movimento sindical internacional tem encampado essa luta. Queria que você explicasse como organizou esse dia e o que significa essa luta. Então, como você próprio já disse, 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde, e então o movimento sindical internacional, a própria Confederação Sindical Internacional, mas especialmente um grupo de centrais sindicais do mundo inteiro, levou à CSI uma proposta de transformar o dia 7 de abril num dia mundial pela democratização, por assim dizer, das vacinas, um dia mundial, vacinas para todos, e um dia mundial, portanto, pela quebra das patentes das vacinas, né? E aí seria importante explicar o seguinte, antes de entrar, propriamente dito, nessa questão da quebra das patentes. Enfim, os cientistas dizem que para você conter a pandemia, você tem que vacinar, né, a grande maioria da população, né? Não adianta você, segundo os cientistas dizem, não adianta você vacinar, né, a população de uma região, de uma cidade ou de um país, porque o problema, né, da pandemia, o próprio nome já diz, ela é um problema mundial, e no mundo globalizado, se você não atender, né, se você não enfrentar de forma globalizada esse problema, você não resolve, você não resolve o problema, né? Então, os próprios cientistas dizem que é preciso vacinar a grande maioria da população mundial. O problema é que as promessas de produção de vacina esse ano, de 2021, passam em torno de 2,5 bilhões de vacinas. Isso segundo as próprias farmacêuticas dizem, né? E nós temos uma população de 7,8 bilhões de pessoas no mundo inteiro, né? Portanto, existe uma diferença, em primeiro, um problema que é uma diferença muito grande em função do que se é capaz de produzir de vacinas, né, num curto período, e qual é a necessidade de vacinação da população. Bom, outro problema, primeiro é o seguinte, reconhecer que você, né, descobrir, né, produzir vacinas, né, em tão pouco tempo, porque na verdade foi um ano entre o início enfim, a descoberta do vírus, né, e a produção das primeiras lojas de vacinas foi um ano. Isso é uma coisa espetacular do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da evolução humana. Portanto, esse é a primeira questão a ser avaliada. A segunda é que a produção de vacinas, né, ela foi feita a partir, obviamente, do avanço científico, mas a partir de investimentos pesados, né, dos tesouros nacionais, das universidades do mundo inteiro, universidades públicas, muitas delas, e de investimento pesado dos estados nacionais para a produção de vacina. O problema é que depois da produção de vacina, as farmacêuticas estão se apoderando, né, da vacina, e as vacinas agora passam a ser, como nós temos chamado, uma espécie de commodity, né? Ou seja, as farmacêuticas estão agora, depois das chamadas empresas de tecnologias, as tais Big Techs, as Big Pharma são as empresas que mais estão ganhando dinheiro com a pandemia.
né? E controlando, tanto do ponto de vista da produção das transnacionais da vacina, das transnacionais farmacêuticas, quanto do ponto de vista de alguns países do norte, né, os países desenvolvidos, controlando essa produção. Então, você vai, ao mesmo tempo que você produz as vacinas, você vai no caminho oposto ao que deveria ser feito, ou seja, que é democratizar as vacinas. Por isso, essa luta pela quebra das patentes das vacinas, né? Ou seja, garantir que os países possam produzir vacina e que as tecnologias de produção de vacina sejam oferecidas à humanidade, e não apenas meia dúzia de grandes transnacionais farmacêuticas, ou ainda mesmo a alguns poucos países desenvolvidos, em detrimento da grande maioria da população global, como eu disse, né? Então, a suspensão das vacinas ou a suspensão das patentes ou quebra de patentes, como nós chamamos aqui no Brasil, é uma coisa fundamental para que se possa democratizar o uso da vacina, possa democratizar a produção da vacina, porque também não adianta só quebrar a patente. O que significa quebrar a patente? Liberar, entendeu? O conhecimento científico, né? Distribuir insumos e oferecer tecnologia para que os países que possam produzir, produzam e possam, portanto, imunizar suas populações, né? E não ficar no controle de, como eu disse, meia dúzia de empresas farmacêuticas ou alguns poucos países desenvolvidos, né? Portanto, essa é a grande luta agora do dia 7 de abril, para que, enfim, as vacinas possam ser produzidas com mais rapidez e possam, né, a população, a maioria da população mundial, possa ser imunizada com mais rapidez e assim conter a pandemia. Senão vira uma commodity, como eu disse, né? E com essa pandemia, houve no início algumas pessoas que falavam que ela traria o melhor da humanidade, a solidariedade, e nós estamos vendo com esse processo das big pharmas, das grandes empresas de tecnologia, de comércio eletrônico, na verdade, aumentando as desigualdades, né? Como é que o cenário internacional tem visto essas transformações do mundo do trabalho? Olha só, rapaz, os estudos que a OIT tem apresentado, eu acho até que eu já falei aqui na CUT, o primeiro levantamento mostra o seguinte: 305 milhões de postos de trabalho, né, foram extintos em função da pandemia. Nós já tínhamos, antes da pandemia, 240 milhões de trabalhadores desempregados, né, no mundo inteiro. Então, a pandemia veio e extinguiu mais 305 milhões de postos de trabalho. Portanto, a estimativa hoje é de que a gente tenha algo como 500 milhões de trabalhadores desempregados no mundo inteiro, né? O que é um absurdo. Se você levar em consideração ainda que, né, diariamente, né, jovens chegam à idade do trabalho, nós vamos chegar a uma situação, né, terrível, né, nos próximos anos, nos próximos 3 anos, se não houver medidas de enfrentamento a essa realidade, né? Aqui na América Latina, por exemplo, o próximo relatório da Organização Internacional do Trabalho para a América Latina não saiu ainda, mas os primeiros números indicam que, além do desemprego, além dos postos de trabalho extintos, nós vamos ter mais, talvez, 15 milhões dos chamados de trabalhadores que nós chamamos de desalentados, que são aqueles que não estão empregados, mas também não buscam mais emprego porque perderam o alento, perderam a esperança de buscar. Isso pode gerar novos fluxos migratórios aqui na região, tipo que nós já temos na Venezuela, na Bolívia, enfim, no Paraguai, etc. Então, essa é uma situação gravíssima. Por outro lado, como você mesmo disse, nós temos as chamadas Big Techs, as empresas de tecnologias, as empresas, né, da chamada economia de plataforma, como essa que nós estamos aqui, né, utilizando nesse momento, elas estão ganhando dinheiro, né, a tubos, né? Essa plataforma que nós estamos usando aqui, em fevereiro do ano passado, em fevereiro de 2020, né, as ações dessa plataforma que nós estamos usando nesse momento
tinham crescido 250% na Bolsa de Nova York. Isso naquele momento. Né? Se levar, eu não sei quanto é que está hoje, sinceramente não fui pesquisar, mas obviamente de fevereiro do ano passado para fevereiro de 2020 para abril de 2021, né, a plataforma cresceu absurdamente, inclusive sendo utilizada hoje pela grande maioria dos organismos internacionais. Então, as empresas da chamada economia de plataforma, né, enfim, elas estão, né, ganhando muito dinheiro e o que é pior, concentrando mais riqueza. A outra situação, como nós já citamos, são as chamadas empresas as farmacêuticas, que estão, digamos, enriquecendo cada vez mais, ganhando mais dinheiro, se apoderando mais ainda do mundo, em função de um valor que deveria ser colocado à disposição da humanidade, né? E não são. Então, a tendência, né, e isso nós temos que lutar duramente, é exatamente a tendência é que nós saiamos, né, da pandemia com um mundo mais desigual do que já era. Porque, a rigor, Rodrigo, eu costumo dizer o seguinte: se a gente voltar a novembro de 2019, o mundo não era tão diferente do que nós temos hoje. O que veio foi a pandemia, que, de um lado, acelerou esses processos, por exemplo, de uso das tecnologias, e, de outro, que eu chamo de descortinou, né, tirou o nevoeiro da frente para mostrar como o mundo já era injusto. Então, de um lado acelera os processos de uso das tecnologias, de outro, descortina um mundo que já era desigual, e, por outro lado, ainda gera mais retrocesso, que é o fato, por exemplo, de gerar mais desemprego, mais pessoas, né, desempregadas e passando fome. Então, a tendência, né, que a gente queira, se nós não fizermos nada, a tendência é de que o mundo, pelo menos o sistema financeiro quer, o capital internacional quer, é que o mundo saia, né, mais desigual, com mais concentração de renda, mais desigualdade regional, ou seja, o norte, os países desenvolvidos mais desenvolvidos, os pobres mais pobres ainda, né? E o nosso enfrentamento, portanto, é combater essa situação para que a gente saia com um mundo diferente. A gente não quer uma nova normalidade que seja a antiga normalidade, que já era péssima, né? Então, a gente quer uma normalidade de garantia de emprego, garantia enfim, um mínimo de equidade na distribuição da riqueza global, de respeito ao meio ambiente, enfim, essas coisas todas que a gente já vinha lutando há muito tempo e nós temos que continuar lutando mais ainda agora, né? E aí entra aquela pergunta que a gente quer a resposta mágica, né? Qual é o desafio do movimento sindical para enfrentar esse momento? Exatamente. Essa é uma pergunta um pouco do que eu disse, né? Existe, né, alguns setores do movimento sindical internacional, a própria Confederação Sindical Internacional, que já vinha trabalhando já desde 2018, né, na construção do que se chama de um novo contrato social. Não é ressuscitar Rousseau, né, mas enfim, a construção de um novo contrato social e que leve em consideração seguridade social, né, distribuição melhor da riqueza, um piso de proteção social, né, garantia de respeito ao meio ambiente. Para nós, né, para um setor mais... isso ainda não é o suficiente. O que nós precisamos, o grande desafio, né, eu não diria nem do movimento sindical internacional, mas o grande desafio da humanidade, né, em enfrentamento ao sistema neoliberal, é garantir que o mundo saia num sentido contrário daquele que eu acabei de dizer. Ou seja, que o mundo saia com garantias, primeiro, de emprego, garantia de saúde de qualidade, educação de qualidade, respeito ao meio ambiente, proteção, enfim, proteção à preservação do planeta, que está também, né, muitíssimo doente, sofrendo da própria pandemia como um todo, para que a gente possa ter, né, um mundo menos desigual. E é nesse sentido que o movimento sindical deve trabalhar, ou seja, enfrentar o neoliberalismo e tentar lutar por um outro mundo, um mundo diferente, que seja, menos como disse, que seja diferente do que nós já temos e diferente do que o sistema financeiro quer. Claro que para isso existem muitas dificuldades e muitas tarefas a serem enfrentadas. Por exemplo, é preciso criar uma enorme articulação internacional ou várias enormes articulações internacionais para enfrentar
em primeiro lugar, a situação da pandemia, por isso a questão da quebra das patentes, porque você enfrenta, primeiramente, a doença. Segundo, né, você precisa começar a levantar questões tipo taxação das grandes fortunas, né, garantia, ou seja, fim dos chamados paraísos fiscais, né, e uma articulação dos trabalhadores de forma global, da mesma forma que o capital se organiza de forma global, ou seja, se organiza internacionalmente. Agora, para isso é preciso que a gente, né, dialogue com os trabalhadores, reconheça que o mundo do trabalho passa por modificações, né, constantes, por exemplo, os trabalhadores de plataforma, né, e a gente possa criar essa articulação internacional sob pena da gente sair com um mundo pior, como eu disse, um mundo pior do que nós já tínhamos e nós já temos nesse momento. Portanto, são grandes desafios, mas só com luta, articulação, né, mobilização e articulação de forma global de todos os trabalhadores, no nosso caso também articulação em termos de mobilização nacional para enfrentar isso. Né? Muito bem, Lisboa, agradeço então ter participado aqui conosco. Muito obrigado e muita luta pela frente aí para a gente se organizar, principalmente nesse cenário internacional terrível e aqui no Brasil, que não deixa de ser diferente. Obrigado. Até mais, Rodrigo. Um abraço. Tchau.